Pessoal, tudo bem? Eu coloquei 2 vídeos lá na atividade e eu gostaria muito que vocês vissem esse vídeo. É um trecho de uma novela e o outro é uma crítica sobre a cena dessa novela. Então essa novela, o nome dela era Babilônia. Ela foi exibida na Rede Globo no ano de 2015. E eu me lembro que na época que houve essa cena do beijo entre duas mulheres, duas senhoras, né? Foi um escândalo. Então nas redes sociais o pessoal começou a comentar muito, no Facebook, no Twitter, todas essas redes sociais. E muitos elogiando a coragem, né, das duas atrizes de fazer uma cena daquele jeito, e outros criticando muito, né, onde já se viu duas senhoras se beijando em pleno horário, né, nobre da Rede Globo. E aí depois, no outro vídeo, tem uma telespectadora e ela está fazendo umas críticas muito bravas na questão da cena, né? E aí, como essa questão do homossexualismo, ela também está na nossa eletiva, eu acharia legal a gente discutir esse assunto, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso, porque quando se vê dois pares, ou seja, dois homens ou duas mulheres, são jovens, e você vê uma cena de afetividade, as pessoas não estranham muito, mas quando se trata de pessoas que envelheceram e continuam tendo essa afetividade, e existe uma troca de carinho ou de forma pública, as pessoas acham muito estranho, né? Muito estranho, e alguns acham muito legal e outros contestam, né? Acham uma aberração. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu queria lembrar que a homossexualidade ela não é crime, tá? No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal ele consagra a união homoafetiva, ou seja, o casamento entre dois homens, o casamento entre duas mulheres, porque entende que a família não é simplesmente a família tradicional, também, né? Mas o Supremo entendeu que família é onde existe união de pessoas e existe afeto entre essas pessoas. Então, pela visão do Supremo Tribunal Federal, onde existe afetividade, existe família. Então, não significa para a questão civil se é homem ou mulher, tá? Então é interessante a gente perceber que determinados preconceitos, né, eles se veem assim de coisas muito antigas, porque antigamente, até antes da República, o casamento ele era só feito de forma religiosa, né? Então só existia um casamento, ou seja, o casamento da igreja. Então, a partir do momento da proclamação da República, que veio a República, começou a surgir os cartórios, né? Esses cartórios que a gente conhece até hoje. Então, os cartórios também começaram a fazer casamento, só que não era uma cerimônia religiosa, né? O casamento no civil nada mais é do que o contrato entre duas pessoas que resolvem se unir, né? E construir uma vida junto. Até mesmo para poder assegurar os bens, né, que essas pessoas venham a construir, e caso uma dessas pessoas venha a falecer, o outro ter direito àquilo que eles construíram junto. Então, o casamento no civil, ele vai ao contrário do que durante tanto tempo se falou na igreja, né? E quando se fala em casamento, quando o Supremo Tribunal Federal ele reconhece a união homoafetiva como um casamento e como família, ele não obriga, né,
que as religiões, ou seja ela cristã, ou seja ela qual for, a fazer esse tipo de casamento. Então, a igreja, que é contrário a esse tipo de união, ela não é obrigada a fazer esse tipo de casamento. Só que o civil não tem nada a ver com religião, né? Então, eles entenderam essa questão. Então, o que eu gostaria de saber de vocês? Qual a sua opinião a respeito desse tema, tá? Eu gostaria que vocês discutissem e escrevessem para mim o que você achou da cena da novela, o que vocês acharam da crítica da telespectadora, né? E você forma uma opinião a respeito desse tema, né? De casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá bom? E a partir da semana que vem vai pegar mais fogo esse debate aqui, tá? Porque a intenção, gente, não é mostrar o que é certo, o que é errado. Cada um tem a sua visão, né? Simplesmente o professor está querendo conhecer qual é a opinião de vocês a respeito desse tema. Mas o que eu quero frisar é que o respeito, ele está acima de qualquer coisa, tá? Independente da gente concordar ou não concordar, a gente deve respeitar aquilo que é diferente da nossa opinião, tá bom? Grande abraço para vocês, façam as atividades, vou estar corrigindo e devolvendo para vocês. Abraços.